Gênesis 5 fala acerca das gerações de Adão, começa a história humana, e eventos que valem a pena registrar para toda a posteridade. A partir do dia em que o homem foi criado, à imagem e semelhança de Deus. Esse termo, imagem e semelhança de Deus, é uma referência ao livre-arbítrio do homem. É nesse aspecto que o homem é, como Deus. Ele tem intelecto, capacidade de raciocinar, e dessa forma pode manifestar atributos de Deus, como ser misericordioso, por exemplo. Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e os chamou homem, Adão. A partir deste texto fica claro que a palavra Adão não é apenas um nome próprio, mas designa a humanidade, incluindo tanto o homem quanto a mulher, e que ela também é equivalente à palavra humanidade. A palavra Adão ocorre cerca de 560 vezes no Tanar, com o significado de homem ou humanidade. Fora de Gênesis, os únicos casos em que é um nome próprio do primeiro homem são em Jó 31, verso 33. Oséias 6, verso 7. E primeiro livro de Crônicas capítulo 1, verso 1. Em Josué 3, verso 16, se fala de uma cidade também com este nome. Adão viveu 130 anos, e se tornou pai de Sete, que assim como todo ser humano, foi imagem e semelhança de Deus. A Torá nos diz aqui que essa característica foi passada de geração em geração. Gênesis 9, verso 6. Nenhuma menção assim foi feita em relação a Caim e Abel, quando nasceram, já que a Torá não queria se alongar sobre esses dois, cuja narrativa acerca deles e dos descendentes de Caim é encerrada após o dilúvio. Visto que Noé e sua família eram descendentes de Sete, foi importante nos informar que Sete foi feito à imagem e semelhança do seu pai, sendo assim compartilhando da mesma imagem e semelhança de Deus. Gênesis 5, verso 4 diz que, durante os 930 anos de sua vida, Adão se tornou pai de filhos e de filhas. Daí se consegue facilmente entender de onde saiu a esposa de Caim. As leis acerca de incesto foram estabelecidas muitos anos depois, durante a jornada dos israelitas e demais povos, entre eles no deserto. Aqui, a necessidade exigia que os filhos de Adão se casassem com suas irmãs, para que se multiplicassem e pudessem povoar e dominar a terra. Esses assuntos não eram uma preocupação séria durante o tempo de vida de Adão, ou até mesmo nos dias de Noé. Atualmente, estamos milênios longe da perfeição de nossos primeiros pais. Os efeitos que a genética e hereditariedade têm sobre nós não os afetavam. É algo observável pelo tempo que viviam eles antigamente, igual no caso de Adão, que viveu 930 anos. Vendo que o homem original foi moldado pelo próprio Criador, ele foi dotado de um corpo mais perfeito, permitindo a ele, e às primeiras gerações depois dele, viver muito tempo, apesar da morte ter sido decretada para a espécie. Devido também à gradual corrupção espiritual da humanidade, seus corpos foram afetados negativamente também, de modo que imediatamente após o dilúvio a vida média já havia encolhido para menos da metade do que era antes do dilúvio. Há de se lembrar também que o ser humano não comia carne, que está ligada a maior risco de morte por várias causas. As vidas dos patriarcas que se sucederam nessa genealogia de Gênesis 5 são enquadradas no modelo desta biografia adâmica, e não exigem notificação separada do verso 6 até o 21, onde cita a história de Enoque. As listas genealógicas nestes versículos seguem o seguinte padrão: 1. E viveu fulano X anos, e gerou Beltrano. 2. E viveu fulano, depois que gerou Beltrano,
X anos, e gerou filhos e filhas, 3, e foram todos os dias de fulano X anos, e morreu. Veja também o registro da descendência de Shem, Gênesis 11, versos 10 ao 26. O nome mais fascinante nesta lista é o de Enoque. A frase, e andou Enoque com Deus, versos 22 e 24, exprime uma vida de comunhão com o Eterno, e obediência a Ele, como também foi Noé, Gênesis 6, verso 9. Existem muitas divergências sobre o que ocorreu com Enoque, pela seguinte linguagem do verso 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nossa opinião está pautada no que diz a Torá, e não em especulações, fora do contexto, de todo o Tanar. Diferente de todos os homens apresentados nesse capítulo, sobre Enoque, não é dito que ele morreu. No capítulo 5 de Gênesis, Moisés usa o termo morreu 8 vezes, versos 5, 8. 11, 14. 17, 20. 27, 31, em referência a todos os personagens apresentados. Mas quando fala de Enoque, não se usa o termo morreu, mas tomou, apenas no caso de Enoque. Ora, tomar e morrer, são termos bem diferentes. Quem toma, toma algo, ou alguém, para si. Quem morre, simplesmente, morre. Portanto, é evidente que o texto de Gênesis evidencia claramente que Enoque não morreu, mas foi tomado por Deus. Sobre o destino de Enoque, não há como saber. Uma opinião consistente dentro do judaísmo, Targum Onkelos. E Enoque andou no temor do Senhor, e ele já não era, pois o Senhor não o fez morrer. Os Targumim, plural de Targum, são traduções para o aramaico do conjunto canônico da Bíblia hebraica do judaísmo rabínico. Eles convertem as metáforas do texto hebraico em formas mais explícitas e concretas. Ou seja, este era o entendimento dessa linha de pensamento judaico, de que Enoque não morreu. Targum Jerusalém, também conhecido como Targum, pseudo, Yonatan. E Enoque serviu na verdade perante o Senhor, e eis que ele não estava entre os estrangeiros da terra, pois ele foi retirado e ascendeu ao firmamento pela palavra, perante o Senhor, e seu nome foi chamado Metatron, o grande escriba. Essa entre outras fontes, dizem, que Enoque se transformou em um anjo, algo que não seria inconsistente, haja vista que matéria é impossível entrar no mundo espiritual. Mas não há como afirmar com certeza. E não tentamos fazer algo contra a vontade de Deus, que é tentar adivinhar o que Deus ocultou. Deuteronômio 29, verso 29. O que falamos está embasado no que a Torá revelou, nada mais. É melhor do que a suposição de alguns de terem a audácia de dizer que Enoque foi um homem ímpio, e foi morto por Deus precocemente, embasados na suposição disso ter ocorrido por conta de que ele teria vivido menos tempo que os demais personagens citados na genealogia. Outros já dizem que ele era um homem justo, mas que seria tirado de cena, para que não sofresse com aquela geração. A curta vida terrena de Enoque, em comparação a seus contemporâneos, de apenas 365 anos, foi seguida pela vida de seu filho Metusalém. Enoque também gerou outros filhos e filhas. Metusalém viveu 969 anos, e chegou até o ano do dilúvio. Metusalém é citado como o homem que viveu mais do que qualquer outra pessoa mencionada em Gênesis, 969 anos. Metusalém gerou Lameque, e mais outros filhos e filhas. Lameque, diferente do Lameque, descendente de Caim, Gênesis 4, versos 18 ao 24. Viveu 182 anos, e então se tornou pai. Ele deu o nome ao seu filho de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras, e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Eterno amaldiçoou. O nome de seu filho não é apenas dado aleatoriamente, mas a razão disso é explicada.
Os pais estavam sobrecarregados com o trabalho de cultivar o solo. Eles esperavam ansiosamente ajuda, ou alívio, que seu filho lhes daria para suportar o fardo da vida, e expressam essa esperança em seu nome. O filho, um dia seria capaz de se juntar ao trabalho agrícola, dando a Lameque algum alívio de seus muitos anos de trabalho manual. Este é apenas outro exemplo registrado do hábito de dar nomes, indicativos dos pensamentos dos pais no momento do nascimento da criança. Todos os nomes eram originalmente significativos, e ainda hoje têm uma importância. Noé, como era um homem justo, honrava seus pais, então com certeza ajudou nesse trabalho. Este é o significado dessa frase de Lameque. Esse desejo de Lameque por conforto contrasta fortemente com o de seu homônimo, descendente de Caim, Gênesis 4, verso 18. Tal passagem não é uma profecia de Lameque, pelo fato de que ninguém já nasce destinado a algo. Noé poderia muito bem ter se misturado com sua geração imunda, e ter se tornado um perverso. Tal conceito não é bíblico. O Tanar ensina o livre-arbítrio. E se fosse algo profético, seria um grande papelão de Lameque, porque Noé não trouxe consolo, no sentido do solo amaldiçoado, mas em seus dias veio o dilúvio para punir o ser humano. Pelo julgamento do dilúvio, o ser humano corrupto foi exterminado, e, em Noé, que foi preservado por causa de sua caminhada irrepreensível com Deus, a restauração da raça humana foi assegurada, e dos animais, mas os efeitos da maldição da terra não foram removidos. Noé, como era um homem justo, honrava seus pais, então com certeza ajudou no trabalho agrícola que Lameque citava, até antes de se concentrar na construção da arca, Gênesis 6, verso 14. Até mesmo depois de sair da arca, Noé, que era o homem da terra, foi o primeiro a plantar uma vinha, Gênesis 9, verso 20. Depois de se tornar pai de Noé, Lameque viveu 595 anos, e também gerou filhos e filhas. Lameque faleceu com 777 anos. Já Noé, quando chegou à idade de 500 anos, se tornou pai de Sem, Cã e Jafé. Não sabemos por que Noé esperou tanto tempo para gerar filhos, visto que todas as gerações que o precederam geralmente geravam filhos entre os 65 e 187 anos. Parece que quando se casavam, sua principal preocupação era deixar descendentes, não saciar sua libido. Eles estavam cientes de acordo com o que observavam que tinham uma longa vida à sua disposição. Essa visão é reforçada por causa de Noé, que havia observado como eram os modos corruptos de seus contemporâneos, e teve filhos depois dos 500 anos. Diferente dos relatos dos demais personagens deste capítulo 5, Noé não gerou filhas.